Bem-vindos ao canal Gêmeos da Marca do Lobo. Hoje nós vamos falar da parte 2 da revelação da capa 2026 da revista The Economist. O simbolismo na capa The Economist de 2026. A ilustração é complexa e cheia de simbolismo no estilo das capas da revista The Economist, que frequentemente trazem representações visuais enigmáticas sobre temas globais e previsões de futuro. Vamos analisá-la em termos simbólicos e o que ela pode sugerir sobre o futuro de 2026. Estrutura geral: a ilustração mostra uma bola ou uma esfera composta por diversos elementos políticos, tecnológicos, culturais e militares, todos interligados. O indivíduo vestido de vermelho aparece à direita, chutando essa esfera, como se o futuro ou mundo de 2026 fosse um jogo, algo em movimento ou à beira de uma grande mudança. Essa composição simboliza interconexão global. Tudo está ligado: política, guerra, tecnologia, clima, cultura. A tensão e o caos controlado. O mundo parece estar girando rapidamente, cheio de conflitos e transformações. O poder humano sobre o destino coletivo. O chute representa a tentativa ou ilusão de controlar o rumo dos acontecimentos. Cores: vermelho e azul. Essas cores dominam a cena e têm significados opostos. Vermelho, conflito, guerra, ideologia política, poder. Azul, tecnologia, racionalidade, ciência, controle. O contraste pode sugerir o embate entre emoção e razão, conflito e progresso, humanidade e máquina. Temas centrais nas discussões sobre o futuro. Elementos notáveis: alguns símbolos que aparecem. Tanques e mísseis. Continuam as tensões geopolíticas, possivelmente Ucrânia, Oriente Médio ou novas áreas de conflito. Robôs e IA. Crescimento da inteligência artificial e da automação. Naves e satélites. Corrida espacial e avanço tecnológico. Talvez novos programas lunares ou de Marte. Mãos e punhos erguidos. Movimentos sociais, protestos, ativismo crescente. Moedas e símbolos econômicos. Instabilidade financeira global. Controle remoto, videogame. O mundo como um jogo, alusão ao controle tecnológico sobre a vida. Controle mental da mente. Haverá mais procedimentos para juntar a máquina e o homem, uma espécie de fusão para controlar mais as mentes dos seres humanos. Cérebro com 250 no centro. Em 2026, os Estados Unidos comemoram os 250º anos de sua independência com diversos eventos, como a emissão de moedas comemorativas e festivas em cidades históricas como Filadélfia, Boston e Washington DC. A capital Washington DC sediará muitas das celebrações, que incluirão eventos especiais e novas atrações. Comemorações nos Estados Unidos. As celebrações para os 250º anos da independência dos Estados Unidos serão realizadas em todo o país, com o foco principal em cidades historicamente importantes. Moedas comemorativas. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos lançará moedas comemorativas para marcar o evento. Eventos e festivais. O Washington DC será um centro de celebrações com um calendário de eventos que inclui festivais culturais, exposições ao ar livre e outras atividades ao longo do ano. A Filadélfia e Boston também terão eventos especiais. 2026 também verá a estreia de novas atrações e experiências imersivas como parte das celebrações. Outras comemorações: além da independência americana, a área da Bahia de São Francisco celebrará o 250º aniversário da fundação da cidade de São Francisco. O canhão apontado para o bolo de aniversário remete a um ataque que os Estados Unidos vão sofrer. Talvez um atentado ou um ataque que vai trazer os Estados Unidos para o terceiro conflito mundial. Figuras históricas e científicas, lembrando o impacto do passado sobre o futuro. A figura que chuta, o indivíduo que chuta a esfera, pode representar que os eventos principais que a revista The Economist planeja com a elite mundial começarão a ocorrer com a Copa de 2026. O jogador pode ser representando a figura de Canadá, que vai ser a sede da Copa. O pontapé inicial da agenda ocultista inicia-se com os jogos da Copa do Mundo. Muitos estão dizendo que pode ser o Cristiano Ronaldo e a mídia especula que pode ser sua última Copa. Pode representar Canadá como campeão ou Portugal como campeão do mundo de 2026. Talvez também a Espanha como campeã. Interpretação geral: o futuro de 2026. Os simbolismos sugerem um ano de grandes viradas e confrontos entre eras. Transição tecnológica acelerada. IA, robótica e automação em expansão. 2.
tensões geopolíticas, reconfiguração de poderes mundiais. 3. Mudação geracional, novas ideologias e valores confrontando o status quo. Celebrações históricas, 250 anos dos Estados Unidos e possível reflexão sobre o papel do Ocidente. Busca por equilíbrio entre o caos vermelho e ordem azul. Razão, humano e máquina. Política e poder global. Símbolos, tanques, líderes de terno, punho erguido, bandeiras, satélites. Análise. O punho fechado no topo central representa força, resistência e luta por poder. Pode simbolizar tanto movimentos populares quanto regimes autoritários. A presença de tanques e armas indica que os conflitos geopolíticos ainda estarão ativos, possivelmente guerras prolongadas ou tensões regionais, especialmente entre potências mundiais. Satélites e antenas sugerem guerra de informação e cyber-ataques. A disputa pelo domínio digital será central. O contraste azul-vermelho pode aludir à divisão dos Estados Unidos, China ou Ocidente e Oriente, mostrando um mundo cada vez mais multipolar. Previsão simbólica para 2006, um cenário político marcado por blocos de poder em competição e uma forte disputa por influência tecnológica e narrativa. Segundo, economia e mercado, símbolos, cifrão, gráficos, pasta executiva, prédios e fábricas. Análise do cifrão e as figuras de terno lembram o domínio das finanças e concentração de riqueza. Gráficos e máquinas sugerem mercados instáveis, flutuações econômicas, inflação e mudanças de modelo produtivo com a automação. A figura de objetos industriais e digitais indica uma transição do capitalismo tradicional para o tecnocapitalismo, com a IA e os dados como um novo petróleo. Visão simbólica para 2026. A economia global estará em transição, digitada, automatizada e altamente desigual, com as novas bolhas e crises ligadas à IA e à energia. 3. Tecnologia e ciência, símbolos, robôs, controle de videogame, foguetes, satélites, cérebro com fios, 250, análise. Cérebro central com o número 250 simboliza o do centésimo quinquagésimo aniversário dos Estados Unidos, com talvez uma referência ao avanço da IA generativa e a fusão entre humano e máquina. Foguetes e satélites representam a exploração espacial e o novo setor comercial do espaço. O controle do videogame indica a gamificação da vida e do consumo, o entretenimento e as redes moldando a realidade. O robô humanoide sugere autonomia tecnológica crescente, possivelmente ameaçando empregos e ética humana. Previsão simbólica para 2026. A fronteira entre humano e máquina continuará se apagando. IA, biotecnologia e espaço serão os novos campos de poder e de medo. 4. Meio ambiente e energia. Símbolos, elementos azuis, gelos derretendo, ondas, árvores pequenas e tubulações, chamas. Análise. As formas aquáticas e linhas onduladas evocam crises climáticas, enchentes e escassez de recursos. Tubulações e máquinas industriais simbolizam a dependência energética e desafios na transição verde. O contraste azul e vermelho pode sugerir crise climática extrema, calor e frio, seca e inundação. Previsão simbólica para 2026. O planeta enfrentará eventos climáticos intensos em uma corrida por soluções energéticas sustentáveis, mas o progresso será desigual. 5. Cultura e sociedade. Símbolos, pessoas dançando, esportistas, instrumentos, livros. Análise. O personagem fora da esfera chutando o fio que conecta ao globo pode representar o indivíduo tentando reconectar-se com o mundo ao influenciar o destino coletivo. A presença de arte, música e esporte reforça a resiliência humana. Mesmo em meio ao caos tecnológico e político, a cultura permanece com força vital. O fio vermelho saindo do globo pode simbolizar a ligação tênue entre o indivíduo e a sociedade globalizada. Estamos conectados, mas frágeis. Previsão simbólica para 2026. As pessoas buscarão significados, equilíbrio e autenticidade no mundo dominado por tecnologia e polarização. A cultura será refúgio e também uma forma de resistência. Significado geral do simbolismo da seringa. Em ilustrações de The Economist, uma seringa quase nunca se refere apenas à medicina literal, mas funciona como um ícone de perversão, algo criado pelo homem para corrigir ou controlar um problema. Assim, pode simbolizar saúde pública, crise sanitária, picadas, campanhas globais, controle biotecnológico, uso crescente de ciência sobre o corpo humano, o uso de medicamentos para ser criado um super-humano, o ser humano melhor, pois para a elite que rejeita Deus, eles podem fazer um ser humano melhor do que Deus já realizou. O super-humano, utilizando vitaminas e peptídeos, picadas se torna superior e livre das doenças da fraqueza humana. A própria revista postou
e o método de peptídeos torna um quase super-herói, destacando o seu uso promove o anti-envelhecimento e o bem-estar geral, principalmente entre homens mais velhos. Esses efeitos incluem a promoção da cicatrização das feridas e da formação de vasos sanguíneos, além da redução da inflamação. Dependência tecnológica, a injeção como metáfora para sistemas que alimentam ou viciam a sociedade. Risco de nova crise sanitária quando aparece um contexto de caos ou mistura com símbolos de seringas, máscara, etc. 2. Contexto na imagem. As seringas aparecem misturadas com elementos tecnológicos e biológicos. Essa combinação sugere não um evento, mas um tema maior, a intersecção entre ciência política e controle social. Se olharmos o conjunto, a seringa pode representar a continuidade da era pós-crise sanitária, em que picadas e biotecnologia continuam tendo papel político e econômico relevante. Em algumas interpretações editoriais, isso é visto como a biopolítica do século XXI, ou seja, saúde e vigilância tornando-se ferramentas de poder global. 3. Possível alusão à nova crise sanitária. É comum que a economista use o símbolo da seringa para prever uma crise sanitária específica, para lembrar que o mundo ainda está vulnerável a choques biológicos, resistência a antibióticos, manipulação genética, etc. Se essa ilustração segue o mesmo padrão, a seringa pode apontar para preocupações contínuas com mutações virais, doenças zoonóticas e biotecnologia não regulada. Pode também simbolizar novas campanhas eficaces com o avanço de terapias genéticas, temas que estão em destaque em 2026, segundo relatórios de ciência e de saúde global. Conclusão geral, a imagem sugere que 2026 será um ponto de tensão e transição. O planeta retratado como uma massa de ideias, conflitos e invenções gira rapidamente, com o ser humano tentando mantê-lo sob controle.